Com relação à antibiótico-terapia, analise as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa. O tratamento com antibióticos deve ser prolongado 7 a 10 dias para eliminar micro-organismos resistentes. Ai, eu tenho até um ataque cardíaco quando eu ouço uma frase dessa. Porque eu já ouvi de alguns profissionais da saúde dizendo assim: olha, a terapia com antibiótico ela tem que ser prolongada para eliminar as bactérias resistentes. Mas não faz sentido essa afirmação. Como é que você vai eliminar aquilo que é resistente? Aumentando o tempo de tratamento. O cara vai tomar 1 mês de antibiótico, 6 meses de antibiótico, e não é isso que vai deixar a bactéria de ser resistente. Então não faz sentido essa afirmação. Né? Total controverso. Então, com certeza, essa aqui está errada, essa afirmação. Está erradíssima. É, segunda afirmação. Superbactérias like. Exato, Vitor. A gente está rindo, mas é desespero, né? Segunda afirmação. As infecções odontogênicas possuem alta taxa de reincidência, mesmo após a erradicação do foco infeccioso com o uso de terapias locais de descontaminação. Tratamento clínico deve ser sempre priorizado. A maioria das vezes, quando você faz a descontaminação mecânica, isso já resolve boa parte daquela infecção. E às vezes não vai nem precisar de antibiótico, né? Ou seja, tá errado também essa segunda afirmação. E terceira afirmação, o uso prolongado de antibióticos de amplo espectro, especialmente quando utilizados concomitantemente a outros agentes antimicrobianos, pode aumentar o risco de infecção por bactérias resistentes. E mais do que isso, né? O ideal ali nessa frase seria: pode aumentar o risco de seleção de bactérias resistentes. Aí ficaria mais bonitinha essa frase, mas tudo bem, a gente entendeu. Está correto, né? Ou seja, somente a afirmação 3 está correta. Essa questão aqui, ela é um pouquinho mais complexa. Professor, 1 hora da manhã, não vem com coisa complexa não, professor. Calma, calma aí. Olha só, olha essa questão, ó. Com relação à hipertemia maligna, parece filme de terror, né? Hipertermia. Eu sempre tenho a sensação que isso é um filme de terror. Atenção, não perca. Lançamento na Netflix. Hipertermia maligna, segunda temporada. Então, analise as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falso. Primeiro, tem que saber o que é isso aí, né? Vamos ver as afirmações, ó. A droga de escolha para o seu tratamento é o Dandrolene. Há necessidade de profilaxia para tratamento odontológico em pacientes com histórico familiar de hipertermia maligna. Terceira afirmação, representa uma contraindicação absoluta ao uso de anestésicos do grupo amido. Tá, vamos lá. O que é a hipertermia maligna? Esse nome doido aí. Primeiro que chama hipertermia porque é comum a pessoa aumentar a temperatura do corpo, né? Por isso que hipertermia. Maligna porque isso pode matar a pessoa, tá? Isso pode matar. Mas o que acontece? Quais que são as explicações da fisiopatologia dessa alteração, que tem um componente genético? É, o excesso, o excesso de liberação de cálcio nas células, principalmente musculares estriadas esqueléticas. Excesso na liberação de cálcio pelas células musculares estriadas esqueléticas. E aqui é a ilustração de uma célula do músculo estriado esquelético. Aqui é a célula, aqui é o citoplasma dessa célula, aqui são as proteínas contráteis. Lembram lá a miosina, a actina? Tá aqui, a miosina e a actina. Elas interagem para contrair e depois relaxa. E quem é que participa diretamente da contração dessas proteínas aqui, das proteínas contráteis? O cálcio. E de onde que vem esse cálcio? Do retículo endoplasmático, ou aqui chamado de retículo sarcoplasmático. Então, paciente com hipertermia maligna tem alteração nesse canal de cálcio aqui, ó, nesse canal de cálcio chamado RYR ou rionodina, que leva à abertura de forma
por um tempo mais prolongado desses canais, e aí vai sair muito cálcio, muito cálcio, muito cálcio, indo interagir com as proteínas contráteis, induzindo contração muscular de forma exacerbada. E aí, qual que é uma droga utilizada de escolha para tratamento de hipertermia maligna? Um relaxante muscular. Lógico, se o cara está tendo contração muscular exacerbada, é um relaxante muscular. E a droga de escolha para o seu tratamento é esse tal de dantrolene, que é um relaxante muscular? Sim, com certeza. Então, essa primeira afirmação está correta, tá? Essa segunda afirmação fala assim, ó. Há necessidade de profilaxia para tratamento odontológico em pacientes com histórico familiar de hipertermia maligna. Ou seja, aqui ele está falando que tem que fazer profilaxia antibiótica para esse paciente. Não precisa, tá? Não está nos critérios para profilaxia antibiótica paciente com hipertermia maligna. Então, tá errado isso aí. E aí, já coloquei aqui, né? Representa uma contraindicação absoluta de anestésicos do grupo amida. Não, não. Pode administrar anestésico tranquilamente. A questão é o seguinte: é, geralmente, a primeira crise que esse paciente vai ter é quando ele recebe anestésicos de forma sistêmica, como o alotano, né? Mas anestésico local não. Por isso que ele coloca aqui para confundir, tá? Anestésico local não. Isso está relacionado a anestésicos gerais, como alotano. Portanto, aqui também é uma afirmação falsa. Sendo assim, somente a primeira afirmação está correto. Isso, é os canais iônicos de cálcio, que tem uma abertura de forma excessiva pelas células, dentro das células musculares estriadas esqueléticas. Esse é o tipo de questão totalmente incomum, tá? É muito difícil cair em concursos, a gente vê muitas provas, né? Eu acho que eu vi uma vez uma prova para especialista só. Nunca tinha visto essa questão em outras bancas, né? Porque para prova para clínico geral é difícil de perguntar sobre febre escarlate, né? Então, a febre escarlate é uma infecção sistêmica causada por Streptococcus beta-hemolíticos do grupo A. Os pacientes apresentam enantema da mucosa oral, que envolve amígdalas, faringe, palato mole e língua. Dentre os 2 primeiros dias da doença, o dorso da língua apresenta uma cobertura branca, na qual apenas as papilas fungiformes podem ser visualizadas. Por volta do 4º ou 5º dia, ocorre a descamação da cobertura branca, revelando uma superfície dorsal eritematosa com papilas fungiformes hiperplasiadas, denominadas língua em morango. Vamos lá. Tá acabando. Paciente de 45 anos, diabético, descompensado, relata ter apresentado febre e estar submetido a grande estresse psicológico. Apresenta abscesso fênix na mandíbula devido à agudização de um processo apical crônico do dente 46, em que não houve tempo para as enzimas proteolíticas destruírem a cortical óssea e, portanto, o pus está contido no espaço intraósseo. O atendimento de urgência compreende. Então, vamos lá. Vamos ler de novo para que a gente entenda o quadro clínico. O cara tem 45 anos. Risca. Aqui, ó. Por que eu coloco aqui 45 anos? O cara não é jovem. Então eu não estou falando de um dente permanente jovem. Para por aí. O cara diabético descompensado. É um fator de relevância. Relata ter apresentado febre e estar submetido a grande estresse psicológico. Lógico, o cara deve estar com dor, né? A presença abscesso fênix. Vocês sabem o que é abscesso fênix? Abscesso fênix é o agudecimento ou agudização de um processo crônico. Vou dar um exemplo. O que é um abscesso fênix? Lembra aquele caso que eu falei para vocês de periodontite apical crônica, onde o paciente, aquele colega seu tem aquele dente que ele bateu, que tomou cotovelada quando jogava futebol, quando ele tinha 12 anos? O dente está preto, escuro, alteração cromática. Você fala pro cara assim, ó, vem cá, você tá com o dente escurecido, vamos lá no meu consultório. O cara é amigo seu.
Aí ele fala assim, não, pra quê? Não, mas você tá com dente escuro, tal. O cara tem 30 anos de idade já. Pô, tem quase 20 anos que esse dente tá assim, esquece esse negócio, não. Não, mas é perigoso, porque você pode ter uma necrose, infecção. Aí você convence o cara a sentar na sua cadeira. Aí você faz o teste térmico e conclui teu diagnóstico, né? Constata a necrose pulpar. É isso. O que ele tem ali? Periodontite apical crônica. Não dói, não tem nada ali de dor. Então não é agudo, mas ele é uma polpa morta. Então ele tem uma periodontite apical. Legal? Fechado. Se tem lesão, não tem lesão, se tem cisma, isso não vem ao caso. Eu estou falando da periodontite apical, o cara não tem dor. Aí você convence o cara a fazer o canal. Aí o cara aí você abre o dente. Abre o dente, faz cirurgia de acesso e faz coloca as limas para fazer odontometria. Quando você coloca as limas, você empurra conteúdo necrótico para a região apical. Você não faz um bom esvaziamento e empurra sujeira para uma região onde não tinha. E onde tinha simplesmente uma reação inflamatória crônica. Você aumenta a virulência e transforma aquele processo crônico num processo agudo. E agora com formação de pus. Então você transformou uma periodontite apical crônica em um abscesso dentoalveolar agudo. Esse abscesso chama-se abscesso fênix, ou também chamado muito comumente de flare-up. Escreve flare-up. Né? Flare-up é o agudecimento de um processo crônico. Então agora o cara está com pus. E aquele amigo seu, que viveu 20 anos com aquele dente quietinho, agora o cara acorda, tem um abscesso desse tamanho, com dor, e liga para você e fala assim, que você fez no meu dente? Né? Que 20 anos esse negócio doía, e agora eu tô com o rosto inchado e doendo. É o flare-up. Desagradável, não deve ser uma coisa contínua no seu dia a dia, tá? Porque é um erro profissional, tá legal? Falta de esvaziamento. Então vamos lá. Presença de abscesso fênix na mandíbula devido à agudização de um processo apical crônico. Acabei de contar para vocês. Só que no dente 46, em que não houve tempo, tá? Não houve tempo para as enzimas proteolíticas destruírem a cortical óssea. Significa que não drenou, não tem dreno. Portanto, o pus está contido no espaço intraósseo. Eu chamo isso de osteoflegmão. Quando o pus está dentro do osso, ele não sai. Chama-se de osteoflegmão. Quando não tem edema, não tem nada. O cara está com um abscesso, está com uma dor insuportável, violenta, pulsátil, sensação de dente crescido, dor ao toque. Essas são as características clínicas de um abscesso fênix. Abscesso dentoalveolar agudo. Tá? E o pus está dentro do osso, então você não tem edema, você não tem ponto de flutuação, não tem nada. O atendimento de urgência compreende em quê? O que você faria? Essa é a pergunta do seu concurso. O cara que quer te colocar lá dentro para trabalhar, né, na prefeitura, não sei de onde, lá que vocês estão prestando, o cara quer saber o que você quer fazer, o que você faria. Letra A. Drenagem via canal radicular sem a necessidade de prescrição de medicação antibiótica sistêmica. Letra B. Incisão e divulsão superficial com a colocação de um dreno cirúrgico. Letra C. Medicação antibiótica sistêmica sem a realização de qualquer procedimento clínico invasivo. Letra D. Medicação antibiótica sistêmica associada à drenagem cirúrgica com a perfuração da cortical óssea. Letra E. Incisão e divulsão até que haja resistência óssea sem a necessidade de colocação de dreno cirúrgico. E aí? O que você faria? Vamos pensar no negócio? Existe uma coisa que é a seguinte. Quando você tem um abscesso dentoalveolar agudo, que seja ele por um processo normal ou por um processo fênix, que é a agudização da periodontite, eu tenho um quadro clínico de um abscesso agudo, ok? Só que esse abscesso agudo só está me causando dor. Eu não tenho ponto de flutuação. Eu não tenho ponto de flutuação, não dá para fazer drenagem cirúrgica, aquela comum que vocês estão acostumados a fazer. Então, essa
a incisão de gengiva, divulsão, até a resistência óssea, fazer, né, drenagem cirúrgica, isso, colocação de dreno cirúrgico, isso não dá para fazer. Porque eu não tenho. Os pus só vai resolver, veja bem, a drenagem cirúrgica, tá? Só resolve com colocação de drenos. Só se resolve quando o pus já está na submucosa ou mucosa e já tem ponto de flutuação, já tem edema intraoral ou extraoral. Senão não dá para fazer. O pus intraósseo, não adianta, você pode colocar dreno ali, mas o pus está dentro do osso. Então, quando eu coloco ali, ó, incisão e divulsão, letra B, ó, incisão e divulsão superficial com colocação de dreno. Esquece, não é letra B, não dá para colocar. Legal? Qual mais aqui? Incisão e divulsão até a resistência óssea sem a necessidade de dreno. Também não, só incisão e divulsão de tecido mole até que haja resistência óssea, eu interpreto o quê? Que é só até tecido mole. Esquece, está intraósseo. Beleza? Letra C. Medicação antibiótica sistêmica sem a realização de qualquer procedimento clínico invasivo. Não faz nada. Só dá antibiótico, cara. É isso que você vai fazer? Não, não é isso que é preconizado. Tá? Agora vamos lá. Sobrou-me a alternativa A e a alternativa D. A alternativa A. Drenagem via canal radicular sem a necessidade de prescrição de medicação antibiótica sistêmica. Sabe onde eu já mato isso? Aqui, ó. O que está escrito aqui, ó? Apresentando febre. Se eu tenho febre, eu dou antibiótico. Febre ou prostrado, imunossuprimido, ou em casos onde eu não consigo drenagem via canal. Certo? Então eu coloco assim, drenagem via canal, sem a necessidade de prescrição, o cara está com febre. Eu tenho que dar. Então isso já está errado só aí. Me sobra a alternativa D. Tem que dar antibiótico? Sim, beleza. Associada à drenagem cirúrgica com perfuração da cortical óssea. É exatamente esse é o tratamento urgencial. Se você vai realizar isso ou não, é outros 500. Lembra que eu falei para você? Clínica é uma coisa. O que é para concurso é outra. Quando eu tenho osteoflegmão, onde o pus está intraósseo, uma das condutas de urgência preconizada na literatura é você fazer uma drenagem cirúrgica com perfuração da cortical óssea. Mete uma broca ali na região da cortical óssea para que você consiga fazer a drenagem. Tá? É uma conduta de urgência. Gravem isso. E como o paciente está com febre, dá medicação antibiótica. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Pequenos detalhes, presta atenção, quando você for fazer a alternativa, quando você for responder essa questão, gente, faz assim. Ó, pega a caneta lá e faz assim. 45 anos é uma informação interessante? Sim. Diabético é também? É. Às vezes ele vai falar de medicação, que tipo de medicação você pode dar. Apresentando febre. Opa! Legal? Febre. Depois ele coloca agudização de um processo apical crônico, novo tempo. Beleza. O pus está contido no espaço intraósseo. Opa, o cara está com osteoflegmão. O cara tem um abscesso, osteoflegmão, tá com febre. O que eu faço no cara? Dou antibiótico e tento drenar de alguma maneira. Essa é a tentativa. Como que eu tento drenar? Se está dentro do osso, somente perfurando a cortical óssea. Aí me parece um bom senso. Legal?